Olá pessoal, tudo bem? Depois de semanas aí sem aulas, né? Por causa das provas, retomamos então as atividades. Hoje a gente vai fazer dois vídeos, ou talvez eu grave num só, não sei ainda como vou fazer, mas enfim, vamos fazer essa aula corrigindo as duas provas que vocês fizeram, tá bom? Então vamos lá. A primeira prova que a gente vai corrigir aí então é a prova de ciências, né? Eu vou até retomar aqui, ó, que o valor dessa prova não é 4, não é 6, é 4 pontos. Por quê? Porque vocês fizeram uma prova de ciências e uma prova de ciências biológicas, mas isso é uma nota só que é ciências. E tem 2 pontos de participação, né? Então, eu acredito que todos os alunos receberam esses 2 pontos por ter acompanhado todo o material online. Então, é a nota das duas provas somadas mais esses 2 pontos, que é a média do segundo bimestre, que vai de 0 a 10, tá bom? Então vamos lá, vamos para a correção de fato. Então a prova de ciências aí, né, que é baseada no livro, tá certo? Vamos ver quais são as perguntas e quais seriam as respostas adequadas para cada uma dessas perguntas aí. Defina com suas palavras o que é ecologia e qual a sua importância. Pessoal, aqui então, para definir o que é ecologia, a forma mais correta de se definir isso seria o quê? Ecologia, vou digitando aqui, porque se alguém, né, precisar copiar tudo certinho, a gente tem aqui, ó. Ecologia, então, pessoal, é uma área da biologia ou das ciências, vamos colocar das ciências, que estuda a relação, essa é a palavra-chave, entre os organismos vivos, que no caso seriam as populações e comunidades, né? Então, entre eles e o ambiente onde vivem, ou seja, no seu habitat. E também, né, os fatores abióticos, ou seja, as coisas não vivas, né? O próprio ambiente em si. Porque quando a gente fala ambiente, ainda tem, né, outras coisas aí. A gente pode considerar que planta, mas a planta estaria aqui em organismos vivos, tá? Mas vamos colocar aí habitat, e que é a mesma coisa que abiótico. Vamos até usar barra aqui, ó. Um ou outro, né? Ou seja, ele está considerando errado aqui por causa da conjugação, né? Mas ciências é uma palavra no plural, tá? Então não é da ciência, né? Ciência, como que eu poderia explicar isso? Ciências é o nome da área que estuda ciência. Então, né? Aqui é ciências com S mesmo. Por quê? Porque a gente está falando de todas as ciências. Ecologia, biologia, zootecnia, todas essas coisas, tá? Então, ecologia é uma área das ciências que estuda a relação entre os organismos vivos, ou seja, as populações e comunidades, e o ambiente onde vivem, né? Qualquer estudo sobre isso se resume ao termo ecologia, que é uma área, então, da ciência que estuda isso aí, tá bom? Simples, facinho essa questão, tá? Fácil de responder. Vamos lá. Explique com suas palavras o que é um gnomo e qual foi sua importância. Aqui, pessoal, quando eu coloquei sua importância, aqui na ecologia, qual que é a importância principal? A importância da ecologia é entender para poder preservar o meio ambiente, né? É o principal. É o principal, porque se eu entendo a relação existente entre esses animais e o ambiente, eu entendo como mantê-lo, como preservar, o que prejudica ou não ele, né? Então, o principal dele é aprender a entender como ele funciona para poder preservar, tá bom? Questão 2 aí, ó. Com suas palavras, o que é um gnomo e o que faz sua importância. O gnomo não é um gnomo, tá? É um gnomo. O Word não reconhece essa palavra, pelo menos não o meu, mas ela existe, né? Gnomo é um dos primeiros, se não o primeiro, instrumento astronômico
existente na história da humanidade. É lógico que você não precisava colocar isso, né? O principal era que se baseia, que é isso aí, ó, em uma haste, vamos usar uma palavra aqui, instalada, fixada, vamos colocar, fixada ao solo em um ângulo de 90 graus. Não sei como colocar só a bolinha aqui. Vou colocar assim, mas vocês entenderam, né? 90 graus para facilitar, senão vou demorar muito com edição aqui, né? Vai perder tempo de aula. Com 90 graus em relação ao solo. Com relação ao solo. Ou seja, uma haste fixada no ângulo de 90 graus em relação ao solo. Com a função de reconhecer as horas. Aqui a gente já está falando da importância, né? Com a função de reconhecer as horas ao longo do dia, de acordo com a formação e variação de sua sombra projetada, né? É lógico, pessoal, vocês não precisam colocar essa resposta exatamente igual a minha para valer o ponto. Se você explicou o que é a importância disso com outras palavras, mas significou isso, tá certo, tá? Por isso que está escrito aqui, ó, por isso que o professor coloca, com suas palavras, beleza? Com suas palavras tem essa função aí, né? Tá bom? Então, vamos lá. Então, se você acertou a primeira e a segunda, você já teria aí um pontinho garantido, né? Vamos lá para a questão 3. Explique com suas palavras a função das mitocôndrias celulares. Ou seja, aqui a gente está já falando lá do capítulo de células, né? Capítulo 5. As duas questões aqui anteriores, uma era do capítulo 3, final do capítulo 3, ou do 4, final do capítulo 4. Essa gnoma é do capítulo 5, né? E mitocôndrias celulares, e a questão 4 aqui sobre célula vegetal e animal, estão no capítulo 6, né? Estudo das células. Então, pessoal, olha só. Com suas palavras, a função da mitocôndria. Primeiro, você tem que entender o que é uma mitocôndria. Então, a mitocôndria é uma organela, não precisaria falar isso, tá? Mas eu estou colocando aqui para ficar completo. Então, é uma organela celular. Deixa eu colocar em vermelhinho para vocês reconhecerem o que é e o que não é aqui, né? Mitocôndria, então, é uma organela celular com a função, agora sim, com a função de fornecer energia à célula, com crase, porque quem fornece algo a alguém, então, né, duplicação do A com crase. Então, é só, fornecer energia à célula através do uso do oxigênio e nutrientes celulares. Essa é uma resposta bem básica, né? É muito mais complexo que isso, mas para dentro do que vocês estão estudando e como o livro traz isso para vocês, essa resposta já bastaria para a gente aí. A função dela é fornecer energia ao corpo, né, às células, para que elas funcionem legalzinho, né, faça tudo que ela tem que fazer. E como que ela fornece essa energia? Ela tem que pegar o oxigênio da respiração e os nutrientes da alimentação para produzir essa tal energia aí, né? Essa energia que a gente chama, vou até colocar aqui, ó, de ATP, uma molécula de adenosina trifosfato. Não precisa saber isso agora. Só saber que essa energia tem nome e o nome dela é ATP, tá bom? E ela entrega isso através do oxigênio que veio pelo processo de respiração pulmonar e nutrientes celulares através da digestão, né? Vamos colocar aqui digestão, então são os processos que trazem esses elementos para a célula.
Esse processo se chama vamos colocar assim, ó. Não, isso. Esse processo de fornecimento de energia para a célula se chama respiração celular. Lembra quando a gente falou de respiração? Eu sempre falei para vocês que a respiração tem que tomar cuidado que ela tem dois tipos. Tem a respiração pulmonar, é o que a gente respira mesmo aqui. Mas o processo de respiração celular, que é o verdadeiro processo de respiração, é transformar o oxigênio dessa respiração pulmonar em energia para o corpo. Então isso acontece lá nas mitocôndrias, através de alguns ciclos, né? Que vocês vão estudar lá acho que no 3º ano do ensino médio, que é o processo de respiração celular acontece em 3 fases diferentes, tudo lá na mitocôndria, uma parte fora, uma parte dentro, uma parte na crista da membrana lá, enfim. Agora não precisa se preocupar com isso. A palavra-chave então é fornecimento de energia através da queima de nutrientes e de oxigênio. Ponto final. Tá bom? Questão 4. Diferencie uma célula vegetal de uma célula animal, apresentando suas principais características. Ou seja, existem inúmeras formas de você diferenciar uma célula vegetal de uma célula animal. Porém, eu só queria que você se diferenciasse elas aqui, citando as 3 principais características. Essas 3 que eu vou dizer agora, mas aqui eu coloco só as principais. Quais são as principais características que definem, que deixam claro que uma célula é vegetal ou que uma célula é animal? São 3 estruturas básicas. Então é muito fácil. Vamos colocar assim, ó. É possível. Vamos colocar em vermelhinho para ficar fácil a identificação aqui, né? Então, aqui, ó. É possível diferenciar as células animais das células vegetais através de 3 estruturas. Quais são elas? Primeira, parede celular, presente apenas nas células vegetais, né? Tá apenas nelas, com a função de sustentação da planta, né? Porque eu vou acumulando paredes celulares de todas as células e vou dando uma rigidez estrutural a essas células, né? Porque eu não tenho esqueleto, planta não tem esqueleto, tá bom? Qual é a outra aí? Eu tenho ainda vacúolo, né? Ou como vocês chamaram lá, porque no livro também traz esse nome. Deixa eu lembrar lá aqui, ó. Acho que tá na página 100 e alguma coisa. Não, tá mais pra frente, né? Vamos lá, aqui, ó. Aqui no livro versão digital, né? Que é a mesma que vocês têm. É 112, página 112. Então, olha só. Aqui ele chama de vacúolo de suco, não sei o que, né? Vacúolo de suco celular. Vamos usar o mesmo porque para evitar a confusão aí na nomenclatura para vocês, tá? Mas aqui a gente pode chamar apenas de vacúolo, mas vamos colocar vacúolo de suco celular. Beleza? Está presente também apenas nas células vegetais, com a função de dar turgidez à célula, tá? O que é turgidez? Deixar, como que eu posso, vamos ver uma palavra boa pra gente usar aqui. Uma firmeza, uma certa firmeza. Uma palavra certa seria túrgida mesmo, né? Mas uma palavra que talvez não seja tão comum para vocês. Qual que é a ideia aqui? A célula tem que ficar firme. Eu não estou falando que ela está dura ou mole. É diferente, é um conceito diferente. É se ela está mais flácida ou se ela está mais firme ali. Tá bom? Então o vacúolo tem essa função. Se esvaziando, a planta dá uma murchada. Se ela estiver mais cheinha, ela está túrgida, ela está bem firme. Como que você sabe, como que você identifica isso na vida real aí, vamos dizer assim?
Sabe aquela plantinha que fica no sol sem água e ela dá umas folhinhas, fica assim? Essa planta está com um vacúolo do suco celular vazio. Por quê? Porque provavelmente tomou muito sol, tinha pouca água no solo, a água se evaporou através dos estômatos lá das folhas e ela murchou. Depois você dá uma irrigadinha, o sol dá uma baixada, ela perde pouca água e volta a se encher e fica firminha de novo. Então, o que está acontecendo nela ali é que esse vacúolo está esvaziando ou se enchendo. Para vocês terem noção, o vacúolo pode ocupar até 90% do espaço dentro da célula. Ou seja, é uma estrutura muito grande dentro da célula, tá bom? E só está presente aí na célula vegetal. A célula animal não apresenta esse vacúolo de suco celular, tá bom? Então, vou colocar aqui, ó, turgidez a célula, ou seja, para a célula, e também como fonte de reserva de algumas substâncias. Nessa dele encher e esvaziar, às vezes ele se acumula, tá? Com esse encher e esvaziar, ele acumula algumas substâncias importantes ali. Então ele também tem essa função, tá bom? E aí, por último, a gente ainda tem aí, né, os plastos. Mais especificamente o cloroplasto, né? Mas a gente chama de plastos porque vocês já estudaram lá em ciências biológicas que os plastos podem ser de 3 tipos diferentes, 4 lá, né? Não é só o cloroplasto existente. Vocês já sabem um pouquinho mais do que isso, sabem que existem outros, né? E aí, isso é fácil, né? Presente apenas nas células vegetais. Aqui tomem cuidado, tá, pessoal? Quando a gente fala que está presente apenas nas células vegetais, é porque a gente está comparando a vegetal com o animal. Porque existem algas que não é do reino vegetal, né? Que apresentam também cloroplastos. Então tomem cuidado com isso. A gente está falando apenas das células vegetais aqui, porque a gente está comparando ela com o animal, tá bom? Apenas células vegetais com a função, obviamente, né, de armazenar clorofila, substância responsável por por realizar a fotossíntese, né? Processo esse de produção de açúcar e glicose que vai ser utilizado na respiração celular lá na mitocôndria, tá bom? Então, essas três características eram as 3 características que você deveria citar aí, né? Para responder corretamente essa questão, tá bom? Então vamos lá. É isso aí, tudo certinho. As 3 respondemos a questão perfeitamente, tá bom? Então a resposta da 1, 2, 3 e 4 você já tem aí e já pode, né, colocar no seu caderno para corrigir sua prova aí, tá bom? As próximas questões, então, agora são questões de múltipla escolha, né? Então, olha só, a gente tinha a questão 5 aqui. Indique a afirmativa falsa. Então, tomem muito cuidado com isso aqui, ó. Ele quer a falsa. Então, vamos lá. O desmatamento acelera a erosão do solo? Sim, né? A gente falou em sala isso até, quando a gente estudou o solo lá. Que quando eu desmato, eu não tenho raízes e nem plantas superficiais para diminuir o impacto das águas das chuvas e a ação do vento. Então, o desmatamento vai acelerar o processo de erosão, porque sem plantas para fazer essa defesa aí, vai facilitar o processo de erosão decorrente das chuvas e ventos, tá bom? Então, não pode ser a letra A. A letra A está correta. E ele quer a falsa. Tomem cuidado. Letra B. Encostas de morro sem vegetação correm maior risco de desmoronamento. Ou seja, está falando da mesma coisa da letra A, tá certinho. Então, também não é a nossa resposta, tá bom? Questão, letra C.
A erosão não é maior em solos cobertos com vegetação natural do que em solos desmatados. Tá certo, né? Ele fala certinho, ó. A erosão não é maior em solos cobertos. Ou seja, tá certo, é isso mesmo que ele tá falando, né? Se ele tá coberto, a erosão é menor. Então tá certinho a letra C. E como a gente quer a alternativa falsa, né? Não é válida pra gente essa alternativa. Sobra aí a letra D. Vamos ver o que ela fala? A queimada destrói os micro-organismos nocivos sem prejudicar a fertilidade do solo. Pessoal, a gente estudou, né, que no solo existe vida também. Que vida é essa? Os micro-organismos decompositores, né, que fazem a reciclagem dos nutrientes para que a planta possa nascer novamente e usar esses nutrientes do solo. Então, olha só, a queimada destrói os micro-organismos nocivos, ok? Até aí, beleza. Só que ele fala, ó, sem prejudicar a fertilidade. Claro que prejudica. Prejudica porque eu elimino esses organismos decompositores que vão fazer o ciclo dos nutrientes para a planta. Então ele prejudica sim a fertilidade do solo. Então essa alternativa está errada. E é justamente o que a gente quer, a errada. Então a letra D é a nossa alternativa correta. Tá bom? Então, letra D de deu legalzinho aí. Vamos lá para a questão 6. Deixa eu dar um enter aqui que vai ficar mais arrumadinho. Aqui, ó. Questão 6. Assinale a alternativa verdadeira. Aí beleza, né? Sem segredo. A variação do comprimento da sombra do gnomo ao longo do dia é menor nas regiões próximas ao equador do que em regiões mais distantes. Exatamente isso. Porque lembra, se eu tenho o planeta, a superfície do planeta, de frente para o Sol, quem está mais próximo ao centro, né, o planeta lá todo, quem está mais próximo do centro está mais diretamente de frente com o Sol. Então, quando o dia está mais ao fim, mais ao início, a variação é menor, porque a sombra projetada vai ser menor, porque o raio está incidindo mais diretamente. Quanto mais distante eu estou, maior a inclinação em relação ao Sol. Então, maior a sombra eu vou fazer. Por isso que ao fim da tarde, ao começo do dia, a sombra é muito maior do que ao meio-dia, porque o Sol está mais distante. Então, a letra A é a nossa questão correta aí logo de cara. Bom, vamos ver por que as outras estão erradas? Ó, as estações do ano são explicadas porque no verão a Terra está mais próxima do Sol do que no inverno. A gente sabe que o eixo deixa uma posição do globo mais próxima, mas a Terra em si ela não fica mais próxima ou mais distante do Sol, tá bom? Então, letra B tá errada aí. Letra C, a variação... Nossa, saiu errado aqui, né? A variação do comprimento da sombra do gnomo ao longo do dia é maior nas regiões próximas do Equador do que regiões mais distantes. Vamos lá, vamos ver se está certo isso. A variação do comprimento da sombra do gnomo ao longo do dia é maior nas regiões próximas do Equador. Claro que não, é o contrário, é o que a letra A falou, né? As regiões mais distantes têm as variações maiores, então está errado. Letra D. A quantidade de luz do Sol que chega à Terra é a mesma em todos os pontos da superfície. Não, se fosse, não existiria verão e inverno, seria sempre a mesma temperatura para todo mundo, né? Seria mais próximo. Então, tá errado isso aí. Seria a situação de primavera e outono o ano inteiro, né? Então, tá erradinho. Letra A de amor, beleza? Exercício 6 resolvido. Vamos lá para 7. A 7 diz o seguinte. Assinale a alternativa falsa. De novo, hein? Falsa. Tome muito cuidado com isso aí. Quando o Polo Norte está inclinado para o Sol, ou seja, aqui, né? Polo Norte, de cima, para o lado do Sol, o hemisfério norte recebe mais luz do que o sul. Sim, porque é verão ali, tá certa. Então, letra A está errada. Letra B. No outono ou na primavera, ou seja, aquele momento em que ambos os hemisférios têm o mesmo recebimento de luz do Sol, ambos os hemisférios são iluminados da mesma forma pelo Sol. Certinho, é isso mesmo. E aí está errado porque a gente quer a falsa e não a verdadeira, né? Então a afirmação está correta e a gente quer a falsa. Letra C. Quando o Polo Norte está inclinado para o Sol, o hemisfério sul recebe mais luz do que o norte.
Claro que não, é o contrário, recebe menos luz, porque ela está mais distante do Sol em relação ao Polo Norte. Então, é exatamente essa questão, a questão que a gente quer. A alternativa C é a falsa, tem uma afirmação falsa, e é essa que a gente quer. Vamos ver a letra D? O movimento de translação da Terra, que é o movimento da Terra em torno do Sol, leva cerca de 1 ano para se completar. Exatamente, né? Exatamente isso. Cerca de 1 ano, por quê? Porque é 365 dias e 6 horas, então não é um ano cravado. Nosso ano no calendário tem 365 dias, e não essas 6 horas a mais. Apenas no ano bissexto, mas daí ele vai ter 24 horas a mais, que a gente está compensando as 6 horas de cada ano que passou. Beleza? Então vamos lá. Por último, questãozinha 8 aí, né? Acho que essa questão aqui também é muito simples. Olha só. Assinale a afirmativa verdadeira, ou seja, a que está correta. Letra A. As células são quase sempre microscópicas, ok? E o DNA é a substância química que forma os nossos genes, que dão nossas características. Corretinho. Isso aí tá lá no capítulo 6, onde fala sobre o núcleo celular, né? Letra B. Os cromossomos contêm os genes e estão localizados na mitocôndria. Não, né? Tá no núcleo. Então tá errado isso aí. Letra B, errado. Letra C. Apenas os genes influenciam em nossas características. Não, não é apenas os genes. Afinal de contas, pensa no seguinte, o gene fala que a sua pele é branca, uma característica. Só que você não toma sol o dia inteiro, né? No verão, por exemplo, fui pra praia e tomou sol o dia inteiro. Sua pele fica que cor? Continua branca ou ela vai ficar vermelha e vai queimar um pouquinho, você vai ficar moreninho por um tempo? Não é isso? Ou seja, não são apenas os genes, o ambiente também interfere nas nossas características, tá bom? Letra D. A unidade de medida do micrômetro corresponde à milésima parte do metro. Não, é a milésima parte do milímetro. Então, está errada. Isso fala lá também, quando a gente começa a falar sobre célula, uma das primeiras coisas que fala no capítulo é sobre o tamanho dessas, né, dessas células. Então, tá aí a prova respondida. Vocês tiveram 1 hora para fazer essa prova. A gente corrigiu ela inteira aqui, com explicação e tudo, por um pouco menos de meia hora. Então, como vocês não tinham que explicar e nem dar respostas tão compridas assim, acredito que foi tempo suficiente para vocês fazerem a prova com tranquilidade. Tá bom, pessoal? Então, vou fazer o mesmo vídeo, já vou emendar então, eu vou pausar aqui e o vídeo vai continuar com a correção da prova de Ciências Biológicas, que foi a segunda prova que vocês fizeram da mesma matéria, tá bom? Então, até já. Aí para vocês vai ser só um toque. Então vamos lá, pessoal. Prova então de Ciências Biológicas, né? Que valia também 4 pontos, que somado com os 4 pontos de Ciências dariam 8, mais os 2 pontos de participação, 10, que vai ser a sua média final do segundo bimestre, tá bom? Que muito provavelmente vai ser igual no terceiro, porque as aulas estão aí, né, propensas a virem a iniciar mais para frente, provavelmente deve demorar, não devemos voltar dia final de julho, né, no andar que a coisa tá aí. Então, e vocês já tiraram férias, então a gente vai ter muitas aulas ainda antes de voltar, então provavelmente o terceiro bimestre também vai ficar dessa forma. Então já vão se adaptando a isso aí, tá bom? Então vamos lá, corrigir as provas de Ciências Biológicas então. Questão 1. Explique com suas palavras as principais características que diferenciam as briófitas e as pteridófitas, beleza? Então o que você tinha que falar aqui? Das características principais que eu consigo bater o olho numa pteridófita, numa briófita e falar, por causa disso, disso, disso. Bem básico, tá, pessoal? Então vamos diferenciar aí, ó. Quais são as principais características de uma briófita que diferencia ela de uma pteridófita? Vamos fazer em vermelhinho também, para ficar mais fácil aqui, né? Ó, briófita, pessoal, são de porte pequeno. Eu vou colocar isso aqui, mas não é a resposta base. Por quê? Porque também tem pteridófita pequena, tá? Nós estamos colocando para definir as principais características. Não, aqui que é a palavra-chave, ó, não possuem folhas
porque eles têm filóides, não possuem caules, porque eles têm no lugar deles cauloides, e não têm raízes, que no caso são os rizóides. Não apresentam flor e nem fruto. E nem, vou colocar aqui, ó, não apresentam flor, frutos e sementes. Isso não diferencia. O que diferencia, como eu disse, eu estou colocando a resposta principal, o que diferencia principalmente é essa informação e não apresentam vasos condutores. Condutores do que? De seiva, bruta ou elaborada, xilema e floema. Então, a resposta principal é que as briófitas não possuem esses caras aqui, ó. Essas duas situações. Já as pteridófitas, deixa eu tirar esse sublinhado aqui, que senão vai ficar confuso. Já as pteridófitas, elas geralmente são de médio porte ou grande porte, independente, são maiores que as briófitas. Por quê? Porque apresentam vasos condutores de seiva. Lembra que eu falei? Porque os musgos lá das briófitas são pequenas justamente porque tem que transferir os nutrientes célula a célula. Quando eu tenho um vaso condutor para isso, eu facilito esse processo, gasto menos energia, então essa planta pode crescer mais, né? Então, apresentam vaso condutor de seiva, apresentam folhas, caules e raízes. Ou seja, características essas que não estavam presentes nas briófitas. Então, pteridófitas e briófitas possuem essa característica aí. Pessoal, aqui tiveram muitas respostas que falavam, o gametófito, o esporófito é a maior fase, que não sei. Eu tenho certeza que eu não falei isso em aula, né, para vocês. Vocês não têm isso na apostila. Ou seja, foram respostas que foram buscadas no Google e copiadas e coladas, sem ao menos você saber o que estava colocando ali. Então, mesmo estando correta a informação, não era a informação que eu passei para vocês e vocês não saberiam explicar. Se eu perguntasse para quem fez isso, o que significa essa resposta, o aluno tenho certeza que não saberia explicar. Então, eu não considerei correta, dei 0 para essas questões, tá? Então, o que eu precisava aqui? Eu preciso das respostas que eu sei que eu falei em aula e que vocês têm capacidade de responder. Que é isso, presença ou não de vaso condutor, presença ou não de folhas, raízes e caules, beleza? Então, olha só, a questão 2, ele pede a mesma coisa, só que ao invés de ele comparar briófita e pteridófita, ele quer que você diferencie as gimnospermas das angiospermas. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Aqui aconteceu a mesma coisa que a questão 1, tá, pessoal? Deram muitas respostas que tinham informações ali que tenho certeza que eu não falei em sala, porque são informações de terceiro ano ou nível superior, e alguns alunos deram Ctrl+C e Ctrl+V aí no Google, tá bom? Então, olha só. As gimnospermas, então, que são as mais primitivas, ou também conhecidas como coníferas, são conhecidas por esse nome por quê? Porque se reproduzem através de sementes, beleza, né? Não tinha isso em briófita e pteridófita. Porém, essas sementes se apresentam nuas, ou seja, não possuem fruto em volta da semente, chamado de sementes nuas, né? As coníferas ou as gimnospermas têm essa característica. É lógico, são plantas de grande porte, né?
não importa isso agora, né? Mas vamos colocar aqui como característica, são plantas de grande porte, apresentam folha, caule, né? Depois de Pteridófita, todo mundo tem folha, caule, raiz e tudo mais, tá? Já as angiospermas tem como principal característica, diferente das gimnospermas, a presença de fruto em volta da semente, né? Protegendo aí a semente. Serve como proteção e nutrição do embrião, né? Quando aquela semente germina, às vezes aquela fonte nutritiva ali, que seria a fruta, o fruto, fornece os primeiros nutrientes para essa planta inicial aí, tá bom? Então a principal diferença entre os dois grupos, gimnospermas e angiospermas, é exatamente isso, a presença ou não de frutos. Por que a gente fala frutos? Professor, mas também tem a questão da flor. Sim, porém, essa comparação ainda é meio relativa. Por quê? As coníferas, as gimnospermas, ela tem os cones, né? Reprodução através de cones. Esses cones são reconhecidos como as flores, mas não são como flores verdadeiras, né? Só as angiospermas apresentam flores verdadeiras. Mas no mundo científico tem muito essa coisa ainda. Não, é flor. Não, não é flor. Ah, é uma flor falsa, uma flor verdadeira. Por isso, quando a gente vai falar da diferença entre gimnospermas e angiospermas, você pode falar da flor? Pode. Todo mundo vai entender isso como uma comparação correta? Nem sempre. Depende de quem está avaliando isso. Porém, a presença de fruto é um fato. Por quê? Porque as gimnospermas não apresentam nenhum tipo de fruto e as angiospermas sim. Então essa é a principal característica que diferencia uma da outra. Você poderia colocar a presença de fruto, de flor ou não? Poderia. Mas o principal no caso, a presença do fruto em volta da semente. Essa é a principal característica que diferencia essas duas. Tá bom? Então, essa é a resposta mais correta aí. Você colocou tudo, beleza também. O professor considerou e ficou feliz com certeza por você ter lembrado de tudo, tá bom? Questão 3. Com suas palavras, explique a importância da fotossíntese. Pessoal, aqui vocês tinham uma resposta muito curta e simples para dar. Algumas pessoas falaram da importância do oxigênio para os humanos, tal, eu considerei. Mas essa não é a mais correta, tá? O que eu queria que você soubesse aqui era mostrar para mim por que uma planta tem que fazer fotossíntese. Qual que é a importância desse processo para a planta? Então, a importância da fotossíntese é a produção da glicose. O que é a glicose? O açúcar que servirá como nutriente ou alimento, você poderia usar, que é o alimento da planta, né? O açúcar, nossa, eu coloquei açúcar. Vamos arrumar isso aqui, açúcar. Aí sim. Ô, louco. O que está acontecendo aqui? Ah, o acento, desculpa. Que servirá como nutriente para a respiração celular, que ocorrerá onde? Lá na mitocôndria, né? Porque você já aprendeu que quem faz isso é a mitocôndria celular. Oh, meu Jesus. Aqui. Que ocorrerá na mitocôndria celular. Ou seja, a principal função da fotossíntese é a produção de açúcar. De qual açúcar? Mais precisamente da glicose, que vai lá para a mitocôndria, para a célula vegetal poder produzir energia. Então, a importância da fotossíntese é produzir açúcar para a planta sobreviver. Por isso, aí sim, né, produz o alimento da planta, né? Igual o pessoal, a gente aprende até o 5º ano isso, né? Fotossíntese libera oxigênio e produz o alimento da planta, pegando o CO2 da atmosfera, né? Aquela coisa.
Vocês vão aprender mais para frente que esse processo de fotossíntese, vocês aprenderam bem por cima, fase clara e escura, vocês já entenderam que o gás oxigênio, o gás carbônico, ele é invertido o processo durante a noite e durante o dia. Então, a principal função da fotossíntese não é liberar oxigênio no ar para a gente respirar, tá? Até porque a planta precisa desse oxigênio durante a noite para respirar. Então, o principal mesmo é a produção do açúcar, que vai, né, servir como alimento aí para a planta, para tirar a energia celular através da mitocôndria, tá bom? Questão 4. O que são e qual a função dos cloroplastos e estômatos? Aqui é muito fácil, né? Cloroplastos, vamos lá. Quem são? Oxe, Jesus, por que não está saindo aqui? Aqui. Cloroplastos. Como ele falou só cloroplastos e não plastos, ele, o professor, né? Cloroplastos, então, são organelas celulares. São organelas celulares que contêm clorofila. Isso é quem é. Cloroplasto é uma organela celular que contém clorofila. Só que ele fala, e qual a função? Com função de realizar o processo de fotossíntese, que nada mais é produção de glicose ou açúcar, beleza? O professor está esquecendo de pôr acento no açúcar. Pronto. Para a formiguinha poder sentar lá. Beleza? Então, ó. E aí ele ainda pergunta dos estômatos, né? Então vamos lá. E os estômatos são eu coloquei o acento errado. São estruturas, olha, reparem, são estruturas e não organelas, tá? Celulares. Por que estrutura, professor? Porque estrutura é formado por célula. Organela é o que está dentro da célula. Então são estruturas celulares responsáveis. Aqui não tem como eu definir só o que são. Eu sei que são estruturas celulares, ponto. E qual a função? Responsáveis pela abertura e fechamento para liberação e captação de gases. Quais gases? Oxigênio e CO2. Oxigênio para entrar na célula e CO2 para sair da célula. Essa é a função dela. Por consequência dessa abertura e fechamento do estômago, ela também faz transpiração. Mas isso não é uma função, isso é uma consequência, tá bom? Mas vamos colocar aqui, ó, também permite a transpiração vegetal. Mas não é uma função, isso é uma consequência, tá, pessoal? Muita gente colocou isso aí como função e tá errado, né? A transpiração vegetal é uma consequência, que a função de fato é de entrar e sair gás. Mas vapores de água que estão entre as células ali acabam saindo também. Mas isso não é uma função, porque isso aí na verdade é ruim para a planta, né? É uma perda de energia, né? Ela tem que captar mais água que ela está perdendo por ali, tá bom? Então, essa é a resposta aí da questão 4, facinho, né? Muito simples. Quem estudou tem certeza que respondeu isso aí com muita facilidade, tá bom? Então, vamos lá. Agora a questão 5, 6, 7, 8. Vamos lá, questãozinha assim. Assinale o grupo de plantas que apresentam todas as estruturas a seguir: raízes, caules, flores, folhas, sementes e frutos. Pessoal, essa questão era muito simples. Falou fruto, qual que é o único grupo de planta que apresenta fruto? Angiospermas. Então você já matava a questão aqui, ó. Letra D, angiospermas. Por quê? Pteridófita são as samambaias lá. Elas não têm sementes e frutos. Então não poderia ser. Briófita, menos ainda, porque ela não tem raiz, não tem caule, não tem flor, não tem folha, não tem semente, não tem fruto, não tem nada disso.
Pteridófito aqui também não tem flor, tá, pessoal? E gimnospermas, que poderia ser o que mais você pudesse confundir, para lembrar quem era quem, né? Gimnospermas e angiospermas. Vale lembrar que as gimnospermas são os grupos que não apresentam fruto em volta da semente. Então não apresenta fruto e você ainda pode considerar também que apresentam ou não flores. Mas a palavra fruto aqui mata a questão, tá bom? Então só poderia ser aí a alternativa letra D, né? De deu bom, tá bom? Questão 6. Questão 6 diz o seguinte: assinale a alternativa que melhor descreve os grupos vegetais. Ou seja, tem algumas aí que pode estar meio certo, mas então a gente quer a melhor, que está mais bem definida, tá bom? Então tomem cuidado com esses enunciados, vocês têm que ler com atenção. Letra A. Gimnospermas, plantas avasculares. Olha o erro aí, ó. Que não tem vasos condutores de seiva. Avascular, né? A gente já sabe que gimnospermas tem. O único grupo que não tem vaso condutor de seiva são as briófitas. Então a letra A está errada por isso. Ainda fala aqui que tem fruto também, né? Tá errado. Letra A está errada. Bom? Letra B. Pteridófita, que é o grupo das samambaias, né? Plantas vasculares, ok. Sem flores, ok. Apresentam raízes, caules e folhas, ok. Possuem maior porte que as briófitas, ok. Exemplo, samambaias, perfeito. Alternativa corretíssima aí. Letra C. Briófitas são plantas de pequeno porte, ok. Vasculares, errado, são avasculares. Sem corpo vegetativo, exemplo, algas cianofíceas, errado também. Alga não é do grupo vegetal, beleza? Então, a letra C também está errada. Letra D. Angiospermas, que é o último grupo, né? Plantas cujas sementes não se encontram no interior dos frutos. Não, tá errado. A informação correta aqui, essa informação é a resposta das gimnospermas, né? Então tá errado. Angiospermas têm sementes envolvidas por frutos. Então só pode ser pra gente aí, a que melhor descreve, a que tá correta, a letra B de bolinha. Beleza? Letra B é a questão certa da questão 6. É lógico que vocês tiveram a opção de já ver qual questão você acertou ou qual questão você errou lá no momento da prova, né? Porque quando você faz a prova, depois quando você terminou, no final ele te mostrou as questões certas já de múltipla escolha, né? O que a gente está fazendo aqui é explicar o porquê que ela está certa e porque as outras estão erradas, né? Isso que é o mais importante, é assim que a gente aprende, né? Fazendo esses exercícios. Assinale a alternativa correta, ou seja, a questão que está certa. Letra A. Respiração ocorre dia e noite? Exatamente. Pensa comigo. A planta para de respirar durante o dia ou durante a noite? Ah, a fotossíntese acontece durante o dia com a luz solar. À noite não tem luz do sol, a planta para de respirar. Não. A gente falou muito disso lá na questão da fotossíntese. A fotossíntese acontece de manhã, a parte clara, a fase clara, e a fase escura à noite. Ou seja, porque eu preciso fornecer açúcar para a planta o dia inteiro, porque a mitocôndria está respirando. Então a respiração ocorre dia e noite, sempre está acontecendo. Não importa se tem sol ou não. Letra B. A transpiração é a eliminação da água pela raiz. Não. A gente só absorve água pela raiz. A transpiração é a eliminação de água pelo estômago. Ou seja, lembra lá que eu acabei de falar numa questão anterior? Que a transpiração é um processo que acontece através dos estômagos, mas que não é benéfico para a planta, mas ele acontece ali, né? Letra C. Respiração, o quê? É função exclusiva da folha. Nossa, por que tem esse são aqui? A respiração é função exclusiva da folha. Não. Já estava errada de qualquer forma, né? Então não tem problema. Não é exclusiva da folha. Tem também cloroplastos
no caule, por exemplo, mas, né, faz em menor quantidade do que a folha, mas não é função exclusiva da folha. Entra aqui o exemplo também do cacto, né? Lembra lá que as folhas são curvas especializadas em espinhos e que a fotossíntese acontece no caule principalmente? Ou seja, já está errada essa alternativa por isso. A fotossíntese ocorre dia e noite. Aqui não. A fotossíntese acontece durante o dia, né, com o sol. Mas a respiração ocorre dia e noite. Esse que é o conceito chave dessa questão aí, para a gente ver que a questão certa é a alternativa A, né, de Ainda Amo Vocês, tá bom? Questãozinha 8 para finalizar, questãozinha bem simples também, né? Então olha só, questão 8 diz o seguinte: assinale a alternativa que apresenta as palavras que preenchem o texto corretamente. Nas células das folhas, A absorve a luz solar. Quem que absorve a luz solar? A clorofila dentro dos cloroplastos, certo? Então, clorofila. Então a gente tinha a alternativa A, a alternativa C, que trazia aí pra gente a alternativa que ainda estava correta. Já a glicose, fotossíntese já está errada, né? Essa energia é utilizada para a produção de... Ou seja, a fotossíntese produz o quê? Produz um açúcar chamado glicose. Então a letra A continua certa, a letra C também estava certa até aqui, ó. Vai reparando. Para realizar essa reação, a planta precisa de duas coisas. O que ela precisa? O gás carbônico e a água. Ou seja, gás carbônico e água, corretinho aqui na letra A. Letra C fala oxigênio e água. Aqui está o erro. Oxigênio é o que ele libera e não o que ele precisa para fazer esse processo. Então, a letra B e a C, que já estava errada, B e a D já estavam erradas desde o começo. E a C fica invalidada nesse momento. Então, só sobra para a gente a letra A. Vamos ver se o restinho está tudo certo? Dessa reação resulta o oxigênio. Aí sim, ó. Quando ela faz processos, libera oxigênio, que é liberado para o ar. Esse processo todo, então, é chamado de fotossíntese. Perfeito, perfeitinho. Letra A de Ainda Amo cada um de vocês. Beleza? Então, letra A é a resposta correta para o exercício 8 aí, né? Bacaninha. Assim, a gente finaliza as questões, né? A correção das duas provas. Outra matéria, outra prova também, que foi o mesmo esquema, né? A gente levou um pouco menos de meia hora para responder isso, porque eu fui explicando cada uma das questões. Então significa que se você for simplesmente só responder, você teria tempo mais que suficiente aí, né, para responder todas as questões dentro da 1 hora apresentada pela escola, tá bom? Então, tenho todas as respostas aqui. Se você não conseguiu copiar no seu caderno as respostas, né, e tem alguma dúvida, eu vou dar um tempinho aqui, ó. Você pode apertar o pause nessa parte para copiar a resposta da 1, 2 e 3. Pode apertar o pause do vídeo agora na questão 4. Pode apertar o pause no vídeo na questão 5, na questão 6, na questão 7 e na questão 8. Você pode fazer isso na mesma coisa no começo do vídeo para a correção das questões lá da outra prova. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que não tenha ficado dúvidas. Eu acho que teve alguma questão, agora eu não me lembro, que no dia da prova teve dúvidas, mas eu acredito que foi da prova de ciência sobre a faixa de sombra. Acho que foi na outra prova mesmo. Mas vocês viram pela correção que não existem erros aí na prova, né? Então, todas as questões estavam corretinhas, né? Isso foi visto e revisto antes de ser postado, então todas as questões estavam corretas. Todas essas questões o professor produziu por conta própria, tá? Algumas delas me baseei em questões já existentes, mas fiz diversas alterações para o que vocês aprenderam ou estudaram, para não ter perigo de não ter nenhuma informação que vocês não tivessem visto. Então tá tudo bem feitinho aí, definido para vocês, tá bom? Então, eu agradeço a presença de vocês aqui para a correção dessas provas. Semana que vem a gente continua com a nossa matéria, tá bom? Então,
Fiquem com Deus, um abraço para todos vocês e até a próxima. Um beijão aí, tchau, tchau.